Na noite passada eu tive o mesmo sonho. Só que não é um sonho, eu diria um pesadelo. O estranho é que quando começa, ainda estou acordada. E lá está a minha mesa, um mapa na parede, os bichinhos de pelúcia com os quais eu não brinco mais, mas que eu não guardo no armário para não magoar o meu pai. Eu posso estar na cama, posso estar em pé em meio do quarto, procurando a meia perdida, mas de repente eu não estou mais. E desta vez, eu não apenas vejo algo, eu sou levada daqui para lá, parada às margens de um rio em chamas, e desse rio emerge um enorme cão totalmente em chamas, e ele vem se aproximando de mim. A sua barba é fogo, ele é enorme, e à medida que se aproxima da margem, dá para ver o seu corpo com mais clareza. E o rio em chamas é como se fosse uma espécie de portal para o inferno. Até que eu ouço a voz do meu pai, de algum lugar do outro lado do rio. Ele chama por mim, e eu nunca ouvi a sua voz desse jeito. Ele está tão assustado que não consegue perceber a minha presença ali. O que havia acontecido? Eu não sei se estava preparada para saber. Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas. Eu me chamo Dolores. Tenho 36 anos, mas na época desse fato, eu tinha apenas 16. Eu morava sozinha com meu pai, em uma casa no meio do nada. Era em uma fazenda, que não havia ali nada plantado, pois nada nascia ali. A fazenda ficava em Camargo, uma vila localizada no estado americano do Kentucky, no condado de Montgomery, com pouco mais de 1000 habitantes. E lá, nós cuidávamos de porcos, galinhas e ovelhas. Às vezes, eu encontrava 1 ou 2 animais mortos no celeiro e tudo bem. Eu já estava acostumada com aquilo que fosse. No funeral do vovô, o meu pai me disse que me contaria mais coisas sobre aquele lugar, só que nunca fez. Não até aquele momento. Eu nunca conheci o mundo fora dali. O meu pai e eu não tínhamos TV, era só umas revistas, livros e fitas velhas. E todo o conteúdo que tínhamos lá em casa era de anos antes. Estávamos em 2002 e o conteúdo lá de casa era antes de 1998. Não sabia o porquê. O papai só dizia que não tinha nada demais lá fora para nós e que era melhor que nós continuássemos nos cercados da fazenda. Uma vez por semana, o meu pai saía da fazenda em seu carro e a recomendação dele a mim é que eu não saísse da casa e não abrisse a porta para ninguém. Eu nunca havia conhecido outra vida além dessa, então eu sempre seguia as suas recomendações à risca. Mas naquele dia específico, ele não voltou para casa. Acredito que devido à tempestade que deu naquela tarde, e a tempestade só chegou ao fim no início da noite. No dia seguinte pela manhã, o meu pai ainda não havia retornado, então me levantei e fui fazer as minhas tarefas diárias, como colocar ração para os animais, tirar leite das vacas e colher ovos. Estava preocupada do meu pai ainda não ter voltado. A 400 metros da fazenda ficava uma mata fechada e eu nunca havia entrado naquela mata antes. Mas quando passava pelo curral que ficava perto do cercado, eu vi um homem entrando na mata. Acreditei que fosse o meu pai, pois naquela distância que eu estava, era impossível definir alguém ao longe. Porém, logo aconteceu. Eu escutei a voz do meu pai me chamar de dentro da mata, e nesse momento os cavalos ficaram agitados,
fizeram exatamente o oposto que fazem quando escutam a voz do meu pai. Achei que o meu pai precisava de ajuda. Então, imediatamente eu pulei o cercado ali próximo e fui em direção à mata. Entrei no local escuro e sombrio, com árvores e galhos molhados e a terra lamacenta devido à chuva da noite anterior. E à medida que eu adentrava a floresta, ela ia ficando cada vez mais escura e sombria, e chegou a um ponto que eu não vi um palmo à minha frente. Ficou um breu total. Mas isso era impossível, pois ainda não eram nem 10 da manhã. Bem, foi quando eu vi aqueles olhos vermelhos se aproximarem de mim, e aquela coisa foi tomando forma, e só então eu pude notar que era a mesma criatura dos meus sonhos, mas estava diferente. Não haviam labaredas em volta do seu corpo, mas era o mesmo ser, um enorme cão negro com traços humanos. A sua cabeça era como a de um cão de raça pastor alemão, e os seus braços eram longos e alcançavam os joelhos. As suas pernas eram dobradas para trás, na parte dos joelhos. Os seus pelos eram negros e falhos, e deveria ter por volta de 2 metros de altura. Ele se aproximou, e eu pude sentir o seu hálito cadavérico. Eu fiquei em choque. Achei que seria o meu fim. Então a criatura, com uma voz rouca, logo disse: "Você deve vir comigo, garota. Eu sou seu verdadeiro pai. Você não deve permanecer com os humanos, pois assim como eu, você é um Cani, um tipo de raça de lobisomem, porém muito mais forte. Não deixe os humanos te manterem enclausurada nessa fazenda como uma prisioneira, pois há um mundo inteiro lá fora." Então, após dizer essas palavras, ele se transformou em um homem forte e estava completamente nu. Ele estendeu a mão em minha direção, e quando eu ia segurar a sua mão... Enfim, eu sou acordada daquele transe pelo meu pai. Ele me sacudia, e eu não sabia o que tinha acontecido, mas percebi que eu havia entrado apenas 10 metros floresta adentro. Então, era impossível tudo escurecer e eu ficar perdida. Estava aos prantos. O meu pai me pegou nos braços e me levou para casa e disse que o seu carro atolou na estrada de barro e por isso ele só conseguiu ajuda para voltar no dia seguinte. Contei a ele sobre aquela visão que eu tive na floresta. Então ele me disse que aquilo era muito mais do que uma visão, que na verdade era um tipo de feitiço lupino para localizar a sua prole, no caso eu. Então, o meu pai me contou toda a verdade por trás desses fatos. Ele disse: "Há muitos anos, eu conheci a sua mãe no colégio, nos apaixonamos e começamos a ter um romance escondido, pois ela era vigiada por outros garotos e pelos seus próprios irmãos. Eu fui ameaçado várias vezes e sempre diziam que eu não podia andar com ela, e se eu insistisse, eu sofreria as consequências, pois ela era especial. Um dia, ela me contou toda a verdade. Disse que pertencia a um clã de lobisomens e que era uma alfa. E por isso, para permanecer a linhagem pura, ela era obrigada a se casar com seu irmão, que também era um alfa. Bem, isso era muito surreal para mim, e eu só acreditei quando ela se transformou em uma lupina na minha frente. E na forma lupina, ela perguntava se agora eu acreditava nela. E mesmo naquela forma, ela era linda, pelos acinzentados, e uma voz doce e ao mesmo tempo imponente. Ela se afastou de mim, pois temia que algo pior acontecesse comigo, e eu sofri muito, mas tentei esquecê-la. Terminei a faculdade e taquei a vida para frente, até que 5 anos mais tarde, a sua mãe aparece em minha porta com uma criança nos braços.
A sua mãe estava toda machucada e disse que eu era a única pessoa que podia ajudá-la e somente o único em quem ela confiava. E tudo que ela pedia a mim era que eu tomasse conta daquela criança. E aquela criança, no caso, era você, Dolores. O seu clã havia sido atacado por um clã de lobisomens, conhecidos como Canes do Inferno. Eles mataram quase todos os lupinos alfas, mas não mataram a sua mãe. Eles a violentaram e a manteve cativa durante anos, e ela deu à luz a você, que é metade alfa e metade cane. A sua mãe nunca teve esperança de fugir da Vila dos Canes, pois nem mesmo ela sabia onde estava. Até que um certo dia, houve um ataque na vila, e a única coisa que ela ouvia era as pessoas se transformando em canes e gritando que aquilo tudo era um ataque do Descob. Então, se iniciou o tiroteio e uma batalha mortal entre os canes e o Descob. A sua mãe aproveitou o momento para fugir. Ela conseguiu te encontrar e teve que entrar em batalha contra duas mulheres que eram canes. Ela estava fraca e não conseguia se defender. Porém, como ela não estava transformada, o Descob achou que ela era apenas uma civil comum, que o seu único propósito seria servir de alimento aos canes. Então, o Descob atacaram as duas canes transformadas e por pouco salvou a sua mãe da morte. Eles a mandaram fugir do local às pressas e assim a sua mãe fez. Fugiu daquele campo de guerra com você nos braços e chegou até mim. Bem, eu peguei você para criar, mas a minha vida nunca mais foi a mesma. Pois nessa batalha, os canes levaram a melhor em cima do Descob. Então, eles vieram atrás do que era deles. No caso, a sua mãe. Os canes a encontraram, a torturaram até ela dizer onde eu morava e por fim a mataram. Eles foram até a minha casa e mataram toda a minha família. E consegui fugir com você e com seu avô. Bem, até o seu avô falecer há pouco tempo atrás. A sua família Cane está atrás de você e eles têm magias ocultas que servem para te localizar. Mas graças a um feitiço do seu avô que era cigano, eles não têm poder para entrarem nessa fazenda. Mas eles estão aí fora dentro dessas matas, esperando apenas um deslize seu para fora dessa propriedade para se apossarem de você. O seu verdadeiro pai Cane, sabendo que você é uma híbrida, ele quer se apossar de você para propósitos maléficos, mas eu jamais permitirei. Bem, depois que o meu pai me contou toda essa história, tudo começou a se encaixar. Eu percebi o real motivo do porquê eu era diferente das demais pessoas. Eu treinei as minhas habilidades e, por fim, eu consegui dominar a minha transformação e eu sou uma alfa, porém, com a força muito superior à de um cane. Quando eu tinha 23 anos, o meu pai foi atacado e morto, e eu tinha certeza que eram os canes por trás disso tudo. Eu me preparei para a vingança, esperei a fase da lua que mais dava poder à minha transformação e parti em direção ao local que emanava a magia dos canes, pois, como eu disse, eles tinham colocado um feitiço em mim para nunca me perderem de vista. E com o tempo, eu aprendi a localizar esse feitiço e saber de onde emanava essa magia. Mas quando cheguei na Vila dos Canes, tudo estava destruído. E ali havia centenas de pessoas mortas. O Descob havia chegado primeiro e exterminado todos os canes da vila. Eu voltei para casa e vendi a fazenda, me casei e hoje eu moro em Dallas, no Texas. O meu marido sempre me pergunta o motivo de eu não querer ter filhos, mas infelizmente jamais poderei contar a ele toda a verdade.
pois caso eu tenha filhos, eles carregarão consigo o sangue lupino. Boa noite.